Bom, o vídeo hoje é um pouco diferente. Eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp de alunos aqui do YouTube e do TikTok. E eles me mandaram algumas dúvidas que eu ia responder separadamente, mas achei melhor gravar um vídeo respondendo tudo junto. E aí, achei que pudesse ajudar vocês aqui do canal também, então estou colocando aqui para vocês poderem assistir. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Isso é um vídeo de revisão de alguns assuntos de prova. E quem estiver estudando para fazer a prova e quiser entrar no grupo, deixa aqui também nos comentários, que vai ser um prazer entrar em contato aí para vocês poderem entrar lá. É totalmente gratuito, não precisa pagar nada para poder participar do grupo. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho, aquela coisa toda, né? Ative o sininho, compartilha para me ajudar, deixa um like, deixa um comentário, porque a gente sempre fala aqui sobre as questões e assuntos de prova. E o bom daqui é que a gente vai tratar sempre de questões de todo o Brasil, né? A gente não fica restrito a um estado só. Então, tenho muitos alunos de Brasília, do Nordeste também, pessoal também de Minas, que a gente tem conversado e tem ajudado na hora da prova. O primeiro assunto que eu anotei aqui, que o pessoal me mandou, foi sobre dispositivos para criança no veículo. Então, o que a gente precisa saber para a prova? A idade mínima para a gente transportar uma criança no banco da frente do carro, do veículo, é de 10 anos. Então, crianças com até 10 anos devem viajar no banco de trás. E para cada faixa etária há um dispositivo para a idade. Né? Para cada faixa etária há um dispositivo de retenção apropriado. Então, a gente grava. Se vocês puderem ir anotando isso, seria maravilhoso. Se não, depois assistam o vídeo novamente. A faixa etária de 0 a 1 ano, a gente deve usar o bebê conforto. Então, se eles perguntarem lá, crianças com até 1 ano, devem usar, a gente tem que dizer o bebê conforto. Acima de 1 ano até 4, a gente deve usar a cadeirinha. E acima de 4 anos até 7 anos e meio, até 7 anos e 6 meses, a gente deve usar o assento de elevação. E dos 7 anos e meio até os 10 anos, só o cinto de segurança no banco de trás. Há uma exceção quanto ao assento de elevação, que eles podem perguntar na prova. Levar uma criança a partir de 4 anos, acima de 4 anos, no banco de trás. Se essa criança for no banco que só tem o cinto de 2 pontos, não precisa usar o assento, a criança pode ir no banco do carro mesmo, sentada, usando apenas o cinto de 2 pontos. O cinto de 2 pontos é aquele que só vem na cintura. O assento, ele é só um banco para a criança ficar mais alta e o cinto transversal não pegar no pescoço. Se o cinto só vai na cintura, já não vai pegar no pescoço, então não faz sentido deixar a criança mais alta. Então essa é a faixa etária para cada dispositivo. Há 4 situações que permitem ao condutor levar uma criança no banco da frente de qualquer idade. Isso é muito comum, inclusive, perguntarem na prova, né? O veículo sem o banco traseiro, então caminhonetes, veículos que só tem o banco na frente. A gente pode levar uma criança de qualquer idade no banco da frente. O segundo caso é quando a resolução diz da seguinte maneira: quando a lotação exceder o número de crianças no banco traseiro. O que significa isso? Se eu completar o banco de trás com criança e houver uma 4ª criança, eu posso levar essa 4ª criança na frente, que não é infração, porque o banco de trás já está completo de crianças. E a resolução nova não traz nenhuma orientação sobre qual criança você deve levar na frente em relação a isso. Então, eles não vão perguntar na prova. Né? Havia uma regra, nesse caso, de que você não deveria levar necessariamente a criança mais velha. Né? Você deveria levar a criança de porte físico maior, que traduzindo significava o gordo que se lasque. Né? Bota o gordo na frente que ele aguenta mais porrada. Mas agora não há mais essa regra, então o magrelo também pode morrer, sai fora. O que é isso? Então não há nenhuma regra de quem levar, mas continua sendo considerado mais seguro levar a criança maior, mais alta, de porte físico maior. O terceiro caso é quando o veículo não possui cintos de 3 pontos no banco traseiro. Então a gente tem veículos antigos, fabricados aí antes de 1998, que a gente pode ter todos os assentos atrás com cinto de 2 pontos. Nesse caso não tem como prender um bebê conforto ou a cadeirinha. Então no caso a criança pode ir no banco da frente. Ou ao caso de você colocar uma criança em cada ponta e no banco do meio você não conseguir levar essa terceira criança por conta do cinto de 2 pontos. Então, nesse caso, se você precisar
prender o bebê conforto ou a cadeirinha para essa criança, você pode levá-la no banco da frente, que não será infração. E o quarto caso é o caso que foi incluído pela Lei 14.071 de 2020, que fala sobre a altura. Independente da idade, quando a criança atingir 1,45 m, ela já pode viajar na frente. Então, esses são os 4 casos que permitem levar a criança no banco da frente. Eles dizem que, nesse caso, quando você levar a criança no banco da frente, você deve levar com cuidados especiais. Quais seriam esses cuidados? Usar o dispositivo para a idade, nunca no colo de ninguém, deixar o banco no último recuo possível, o mais longe do painel, e desligar o airbag do lado do carona, se houver a possibilidade disso. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter ao transportar uma criança no banco da frente. E as infrações. Qualquer infração relacionada à criança é sempre gravíssima. Só que com detalhe, em relação ao carro, levou uma criança menor de 10 anos, se eu não me engano, é o artigo 168, vai dizer que é infração gravíssima com multa e retenção do veículo até regularizar. O artigo 244 diz que se você levar uma criança menor de 10 anos na motocicleta, ou que mesmo com 10 anos não tenha condições de cuidar da própria segurança, conseguir se segurar firmemente, é infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir. No carro, é infração gravíssima e multa. Na moto, infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir. E aí, mais um detalhe sobre o bebê conforto. O bebê conforto, ele é o único dispositivo que deve ser instalado de costas para o motorista. O bebê tem que ficar virado em sentido contrário à marcha do veículo. Então, se o carro está virado para cá, o bebê conforto tem que ser instalado virado para trás. Isso é uma questão que pode cair na prova. Espero ter tirado aí todas as dúvidas relacionadas à criança no veículo. Se ficar qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer voltar a falar com vocês. O outro assunto é sobre a validade da CNH. Isso tem causado algumas dúvidas, porque houve uma alteração recentemente também em 2020, né? Até 2020, ou enfim, não importa até 2020, o que importa é a informação agora atualizada. É o que a gente precisa ter na mente para poder fazer a prova. Se o condutor não tiver atingido ainda, alcançado 50 anos, toda vez que ele for renovar a carteira, ela virá com validade de 10 anos. Então vai cair na prova dizendo o seguinte: a validade da CNH será de 10 anos para condutores com idade inferior a 50. O que significa isso? Se um condutor vai hoje renovar a carteira e ele já tem completados ou completos 50 anos, quando ele vai renovar ali, ela virá com validade de 5 anos, porque ele já completou 50. Mas se o condutor for lá no Detran renovar a carteira e ele tiver 49 anos, ele vai fazer 50 anos amanhã, mas ele foi hoje. Então hoje ele ainda tem 49. Ao renovar a carteira, ela virá com validade de 10 anos, porque ele ainda não completou 50. Então, enquanto o condutor não completa 50 anos, a validade é de 10 em 10. A partir dos 50 anos, e enquanto ele não completar 70, a validade passa a ser de 5 em 5 anos. Então, vai cair na prova dizendo que a CNH deve ser renovada a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. A mesma coisa, se o condutor chegou no Detran com 70 anos e ele renovou a carteira, ela virá com validade de 3 anos, porque ele já completou 70. Mas se ele tiver 69 anos, ela virá com validade de 5, porque ele ainda não completou 70. Então eu já me adiantei aqui, né? A partir dos 70 anos, a carteira começa a vencer de 3 em 3. Então até com menos de 50, de 10 em 10, a partir de 50 e com menos de 70, de 5 em 5. A partir dos 70, de 3 em 3. Há uma possibilidade do condutor ter que renovar os exames num período menor que o previsto para a sua idade. Quando que isso pode acontecer? Quando que um condutor pode ser obrigado a refazer o exame num período menor que o previsto para a sua idade? Quando houver indícios de doenças mentais ou de progressividade de doença. Se o condutor tiver alguma doença degenerativa, alguma doença que possa se agravar com o passar do tempo, o médico perito do Detran pode estabelecer um período menor que esse que a gente viu para a renovação da carteira, ok? Tem aí a validade também do exame toxicológico, né? Para quem é habilitado nas categorias C, D ou E, tem que fazer o exame de maconheiro.
O exame de maconheiro, ele é renovável, a gente tem que renovar, refazer o toxicológico a cada 2 anos e 6 meses, até o condutor completar 70 anos. Porque como a partir dos 70 a CNH começa a vencer de 3 em 3, o exame toxicológico passa a vencer de 3 em 3 também. Tá? Mas quem usa droga nem precisa se preocupar com isso, porque não vai chegar a 70 anos, então isso é besteira, essa preocupação é só mesmo para a prova teórica. Né? E tem a infração por a gente transitar com o veículo com a CNH vencida. Artigo 162. Se a CNH estiver vencida há mais de 30 dias, até 30 dias de vencido, você pode continuar usando o documento de habilitação. A partir de 30 dias, com mais de 30 dias de vencimento, aí passa a ser infração gravíssima, com a penalidade de multa e a medida administrativa, retenção do veículo, até chegar alguém habilitado para levar o veículo embora. Não tem ninguém para vir aqui pegar o veículo. Então, ele vai ser levado para o depósito. E o toxicológico, se a pessoa conduzir um veículo com a categoria C, D ou E, e aí há uma observação importante, porque essa regra ela foi mudada em 2020, mas em 2023 ela voltou a ser como era antes. Entre 2020 e 2023, o condutor só seria autuado com toxicológico vencido se ele fosse pego conduzindo um veículo que necessitasse dessa categoria, C, D ou E. Se ele fosse pego dirigindo uma moto, se ele tiver a categoria AE, por exemplo, foi pego conduzindo uma moto com o toxicológico vencido, ele não seria autuado. Só que isso foi revogado. Desde 2023 voltou a ser, o exame ele é atrelado à categoria da habilitação e não ao veículo que o condutor está conduzindo. Então a pessoa é habilitada na C, D ou E e a carteira C existe, tomem cuidado com isso. Mas ninguém mais tira. Tudo bem, ninguém mais. Eu costumo dizer que a C é como uma esposa que reconhece que errou e pede desculpa. A C é como um título que o Flamengo ganhou honestamente. A C é como uma música que o Pablo Vittar não desafinou. De repente exista, né? Existe. Só que eu nunca vi, mas existe. A categoria C é para caminhão. Permite conduzir veículos com mais de 3.500 quilos. Mas por que ninguém tira a C? Porque a C não permite dirigir veículos com mais de 8 lugares. Então a pessoa que tem a categoria C, ela poderia dirigir um caminhão baú pesado que fosse, mas não poderia dirigir nenhuma van, porque a van passa de 8 lugares. E veículos com mais de 8 lugares só a partir da categoria D. Por isso ninguém tira a categoria C. Ficaria restrito ao caminhão. Então, vamos lá. Infração para quem conduz um veículo com o exame toxicológico vencido ou reprovado. Infração gravíssima com a multa multiplicada em 5 vezes. Se em menos de um ano esse condutor for pego de novo conduzindo esse veículo ou qualquer veículo com o exame toxicológico vencido ou reprovado, aí a infração continua sendo gravíssima, mas a multa passa a ser multiplicada por 10 e vai haver a suspensão do direito de dirigir. Ok? Então espero que também essa parte aí da validade da CNH esteja resolvida, mas qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que vai ser um prazer continuar falando com vocês. Imprudência e negligência, aí a gente entra numa questão de direção defensiva. Teve um aluno que me disse, cara, eu nunca sei quando é imprudência, quando é negligência, que diabo é isso? Então vamos lá. Esse é um assunto que a direção defensiva chama de comportamentos do condutor na direção do veículo. Então o condutor ele pode ter um comportamento de imprudência, de negligência e de imperícia. A gente precisa, para facilitar, gravar da seguinte maneira. Todas as questões sobre imprudência falam da ação do condutor. Toda questão de imprudência vai dizer que o condutor fez algo de errado. Já as questões de negligência, todas as questões de negligência falam do mau estado do veículo. Ou o condutor não fez a manutenção preventiva, ou o condutor transitou com o veículo com pneu careca, com lâmpada queimada, faltando equipamento obrigatório, não fez a manutenção preventiva. Então aí a negligência vai estar sempre ligada ao estado do veículo. E a imperícia é falta de habilidade. Toda vez que um condutor não souber fazer alguma coisa, ele age com imperícia. Você tem a imprudência, que é quando o condutor sabe fazer, mas faz errado porque quer. Então, por exemplo, o sinal fecha, o condutor ele tem a escolha de parar no sinal vermelho ou avançar o sinal. Isso está relacionado à ação do condutor. Se ele avança o sinal, ele age com imprudência. Ele sabe qual é a velocidade máxima da via. E aí fica a critério dele respeitar a velocidade máxima ou exceder a velocidade máxima. Se ele exceder a velocidade máxima, é imprudência.
Então, tudo relacionado à ação do condutor, não ligar a seta, não usar o cinto. Inclusive, esses dois exemplos, nas aulas eu sempre uso para comparar isso. Um condutor que não liga a seta para fazer uma conversão, ele está sendo imprudente. Um condutor que conduz um veículo com a lâmpada da seta queimada, ele está sendo negligente. Um condutor que deixa de usar o cinto de segurança, ele está sendo imprudente. Um condutor que conduz um veículo com o cinto arrebentado é negligência. Então essa é a diferença entre imprudência e negligência. Os 5 termos que vocês sempre vão encontrar na prova quando a pergunta for sobre imperícia. Eles vão dizer o seguinte: o condutor não foi capaz. Sei lá, o condutor não foi capaz de evitar um acidente. Imperícia. O condutor não soube agir. Então, o condutor não soube agir numa situação de emergência e ocasionou um acidente. Imperícia. O condutor não teve habilidade. O condutor não teve conhecimento técnico. O condutor não teve capacidade técnica. Essas são todas as expressões, todas as frases que eles usam quando a questão for sobre imperícia. Ok? Então, imprudência, a ação errada do condutor. Negligência, o mau estado do veículo. E a imperícia, a falta de habilidade. Quando o condutor não sabe fazer alguma coisa, ele não tem habilidade, então ele age com imperícia. A próxima questão são as regras de preferência. Vamos lá. O artigo 29 do Código diz que toda vez que 2 veículos se aproximarem de um cruzamento não sinalizado, a preferência será de... A gente precisa primeiro partir do ponto de que essas regras só se aplicam quando o cruzamento não for sinalizado. Se houver qualquer tipo de placa, semáforo, agente organizando o trânsito, essas regras não existem. Então, a regra de preferência é num cruzamento não sinalizado. O artigo 29, inciso 3º, diz que a primeira regra de preferência é da rodovia. Toda vez que houver um cruzamento e uma das vias for uma rodovia, a preferência é de quem estiver circulando por ela. A segunda regra é da rotatória. Toda vez que houver uma rotatória não sinalizada, o veículo que já estiver dentro da rotatória é que tem a preferência de passagem. E o artigo 29 diz que nos demais casos, se não for rodovia e nem rotatória, a preferência do veículo que vem pela direita do condutor. Não é a direita da via. A direita da via vai estar todo mundo, senão o cara vai estar na contramão. Todo mundo anda pela direita. É em relação aos veículos. Se você chega aí, repara aí na sua mão direita, sei lá qual é o seu lado direito aí, eu estou todo enrolado aqui na câmera, mas o seu lado direito. Se você chega no cruzamento e vem um veículo pela sua direita, a preferência é dele, porque ele está à sua direita. Se você chega no cruzamento e vem um veículo à sua esquerda, a preferência é tua, porque se ele está à tua esquerda é porque você está à direita dele, e a preferência é de quem vem pela direita. Ok? Então essa é a regra de preferência do código. Aí a gente tem algumas exceções, por exemplo, o veículo com batedor. Veículos com batedores terão prioridade de passagem. Então, se eles fazem na prova uma questão, colocando lá um cruzamento, 2 veículos se aproximando. Aí tu tem o veículo da direita e o veículo da esquerda. A preferência seria do veículo da direita. Só que eles podem dizer que o veículo da esquerda é um veículo precedido por batedores, que são aqueles carros que vão na frente e atrás das carretas, de veículos transportando carga perigosa, transportando carga valiosa, às vezes é a própria polícia que bate o veículo, né? Então, fazer o serviço de batedor, não sei se é de bateção, de batedor, não sei. Então, esse veículo com batedor, ele terá prioridade de passagem. E alguns alunos me perguntam, às vezes, de onde que surge essa regra? Por quê? Que a regra é da direita, da rotatória, da rodovia. O artigo 1º do Código, o parágrafo 5º do artigo 1º, diz que todas as ações dos órgãos de trânsito darão prioridade à defesa da vida. Então, por exemplo, se num cruzamento um veículo bate na direita do outro, é mais seguro do que se ele bate à esquerda do outro, porque o motorista está à esquerda. Então, se você entra num cruzamento e vem um veículo à sua direita, a preferência é dele, porque se você bater nele, você bate do lado dele. Então, a vida dele está correndo mais risco nesse cruzamento do que a sua vida. Então, a preferência tem que ser dele. Agora, o condutor que anda pela rodovia, ele está correndo mais risco porque a rodovia, a velocidade é muito alta. 90, 100, 110. Então, vai ser mais perigoso para ele parar na rodovia para dar preferência para outro. Por isso, a primeira regra é da rodovia, porque é a via mais perigosa. A rotatória é a mesma coisa. Depois da rodovia, a regra é da rotatória, porque você parar no meio de uma curva
para dar preferência a outro veículo é perigoso. O carro pode estar fazendo a curva ali e não te ver. Então a segunda regra é da rotatória por causa disso. A primeira regra da rodovia, a segunda da rotatória, e nos demais casos, a preferência do veículo que vem pela direita. Artigo 215. O ruim de fazer aula ao vivo assim, que tu tem que ficar lembrando o artigo da cabeça. Artigo 215 diz que se você não der preferência ao veículo que trafega pela rodovia ou rotatória e ao veículo que vem pela sua direita, você comete infração grave com multa. O outro assunto é tipo de veículo para cada categoria de habilitação. Vamos lá. Quais são os veículos que a gente pode conduzir com a categoria A? Qualquer veículo com 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral. Qualquer veículo com 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral. Carro lateral são aquelas motos que tem um banco do lado. É muito comum a gente encontrar o termo sidecar. Moto com sidecar. Se escreve S-I-D-E-C-A-R, se eu não me engano. Sidecar, que se escreve, mas a gente lê sidecar. Então, categoria A, qualquer veículo com 2 ou 3 rodas, com ou sem o sidecar. Categoria B, veículos não abrangidos pela categoria A, então tem que ser veículos a partir de 4 rodas, com até 8 lugares, tirando o condutor, até 8 passageiros e até 3.500 quilos de peso bruto total. Veículos com até 8 lugares, tirando o condutor, e até 3.500 quilos de peso bruto total. E eles podem também perguntar na prova o que significa peso bruto total. Significa que é o peso do veículo mais o peso da carga. O peso do veículo é chamado de tara, então a tara mais a lotação, que seria a carga, o resultado dessa soma é o peso bruto total. Não passou de 3.500, pode conduzir com a B de bola. Categoria C, veículos da categoria B, você pode dirigir com a C, mais os veículos de carga com mais de 3.500 quilos. Então, categoria C, a gente pode conduzir veículos da categoria B e os veículos de carga com mais de 3.500 quilos. Categoria D, a gente pode conduzir veículos das categorias B e C e os veículos de passageiros com mais de 8 lugares, tirando o condutor. Categoria E é para uma combinação de veículos, então tem que ter 2 veículos ali juntos, e aí o código diz em que a unidade tratora, que é a cabine onde está o motor, se enquadre nas categorias B, C ou D. E a unidade acoplada, que seria a carroceria, tem que ter no mínimo 6.000 quilos ou mais de peso bruto total. Então essas são as regras da categoria E. Infração para quem conduz veículos de categoria diferente para a qual é habilitado. Gravíssima, com a multa multiplicada em 2 vezes. Inciso 3º do artigo 162. Dirigir veículo com a CNH ou a permissão para dirigir de categoria diferente para a qual é habilitado. Infração gravíssima com a multa multiplicada em 2 vezes. E o último ponto aqui, a velocidade das vias. Isso, inclusive, é um dos assuntos mais cobrados na prova. Então, vamos lá. As vias, elas são classificadas em 2 tipos. A gente tem as vias urbanas e as rurais. As vias urbanas, elas são divididas em 4 tipos. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E as rurais são 2, estrada e rodovia. Nas vias de trânsito rápido, ou melhor, nas vias urbanas, a via de trânsito rápido, a máxima é 80 por hora, a via arterial, a máxima é 60, a coletora, a máxima é 40 e a local, a máxima é 30. Nas vias rurais, na estrada, a máxima é 60, na rodovia de pista simples, a máxima é 100, para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os demais veículos. Na rodovia de pista dupla, a máxima é de 110 para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os demais veículos também. Lembrando que quando o assunto for sobre distância para sinalizar a via, a parte da rodovia a gente ignora os 90 km. A gente sempre leva em consideração a velocidade mais alta na hora de levar em consideração as velocidades para poder sinalizar a via. Um outro detalhe também é qual é a diferença de caminhonete e caminhoneta.
Caminhonete é um veículo de carga que não passa de 3.500 quilos. Então, uma S10 cabine simples, um Saveiro é uma caminhonete. A caminhoneta, o anexo 1 do código, diz que é um veículo misto, que é um veículo que transporta passageiro e carga no mesmo compartimento, como, por exemplo, uma Blazer. A Blazer é um veículo... é o Blazer, né? Porque é o veículo. É uma caminhoneta, porque você leva passageiro e carga, não há separação ali dentro do veículo entre a carga e os passageiros. Tá? Então, espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí a fazer uma boa prova. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou deixar aí na descrição o QR Code do meu Pix. Se vocês puderem, quiserem ajudar com qualquer valor, será muito bem-vindo. Estou precisando comprar outra cadeira, que essa cadeira aqui é uma desgraça. Minhas costas ficam doendo a beça. Então, quem puder e quiser ajudar aí com qualquer valor, eu vou deixar o Pix aí na descrição. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um comentário, deixe um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!